Boa noite. Vamos, com esta aula de hoje, concluir o módulo 4 e, encerrando o módulo 4, concluímos o nosso curso de Introdução a São João da Cruz, as portas do Natal. Foram 4 meses que caminhamos em direção a São João da Cruz, mas também conduzidos por ele mesmo para conhecê-lo melhor, amá-lo melhor, entender um pouco melhor o dinamismo que ele nos apresenta nas suas obras, o dinamismo espiritual, receber seus conselhos. Tudo isso vai, obviamente, abrindo caminhos, perspectivas para que a gente possa continuar essa trajetória de conhecimento de São João da Cruz. Teríamos muitas coisas a dizer, muitas coisas ficaram por ser ditas, e isso por diversas razões. Pelo tempo, pela minha incapacidade e limitação de falar sobre São João da Cruz. Não conheço tudo sobre São João da Cruz, e que bom, que bom que não. Porque se eu tivesse essa compreensão de que sei tudo ou sei o suficiente, talvez eu não me animasse para conhecer mais São João da Cruz. Já sei tudo. Então, que bom que eu não sei, que bom que ainda me falta muita coisa para saber, para conhecer, e que Deus me conceda ainda alguns anos de vida para que eu possa continuar conhecendo melhor São João da Cruz e continuar fazendo conhecido. E claro, a doutrina inesgotável dos santos. Ainda que eu tivesse um conhecimento muito mais aprofundado ou completo, uma vez que isso não é possível, né, dentro de uma realidade concreta, mas ainda que fosse possível, São João da Cruz tem palavras muito atuais e novas. Cada vez que a gente se aproxima dele, não apenas São João da Cruz, né? Mas já que estamos falando dele, cada vez que nos aproximamos de São João da Cruz, tiramos, como fala o Evangelho, tiramos de suas obras coisas velhas e novas. Coisas velhas, porque já passamos por elas, porque são coisas, são textos sobre os quais nós já nos debruçamos, rezamos, estudamos, mas mesmo assim dessas coisas já conhecidas, ou dessas coisas, entre aspas, velhas, tiramos coisas novas. Tiramos ensinamentos atuais, tiramos perspectivas que não tínhamos percebido, né? Traços de reflexão que nós não tínhamos ainda atinado. Então, São João da Cruz será sempre alguém muito presente, muito necessário, sobretudo para o nosso tempo. Na aula de hoje, a última, é, com essa pretensão também de fazer um resumo muito superficial, é o que nos cabe, da nossa trajetória desses 4 meses. Gostaria, sobretudo, de enfocar sobre a atualidade de São João da Cruz. Ao longo desses meses, nós trabalhamos uma pessoa, conversamos sobre uma pessoa espanhola do século XVI, que obviamente tinha costumes
muito diferentes dos nossos, que estava situado num contexto sócio-histórico, político, religioso, econômico, bastante diferente do nosso, e religioso, né? Bastante diferente do nosso, mas que até hoje, tendo já passado mais de 300 anos, bem mais de 300 anos, São João da Cruz continua sendo como outro João, o João Batista do Evangelho, continua sendo uma voz que clama no deserto deste mundo e, portanto, uma voz necessária e urgente para compreendermos de modo espiritual, não apenas compreendermos, né, mas uma vez compreendendo de modo espiritual, podermos viver teologicamente a nossa vida hoje, no nosso contexto histórico, sendo atravessados também por outros condicionamentos que não são os mesmos de São João da Cruz, mas que de uma maneira ou de outra atravessam o ser humano em todas as idades, em todos os tempos, né? Contexto histórico, contexto político, religioso, econômico, que nós estamos vivendo hoje. Nós que somos contemporâneos de nós mesmos, mas que nós não somos contemporâneos de São João da Cruz. Que podemos aprender desse homem que está distante de nós pelo menos 4 séculos? Qual é a palavra de São João da Cruz para hoje? O que ele tem para nos ensinar hoje? Por que nós fizemos esse curso de 4 meses? Para quê? Hum? Apenas para conhecer como que São João da Cruz escrevia, enfim, entender apenas intelectualmente qual foi a estrutura que ele organizou, o seu pensamento, nos deliciarmos naturalmente com a sua poesia, um momento sensível da aula, ou admirarmos boquiabertos, né, com o talento de escritor que ele tinha, e aí? É só isso? Porque muitas vezes, quando confrontamos a nossa vida com os ensinamentos de São João da Cruz, o que mais a gente ouve por aí é: poxa, é impossível de viver isso. É duro demais, é forte demais, é exigente demais, é difícil demais. Não apenas de pôr em prática, como de entender. Quem é que entende São João da Cruz com essa linguagem do início da Idade Moderna, mas bastante envolvida pelo medievalismo, ou essa linguagem bastante metafórica, poética, simbólica, que muitas vezes nós não alcançamos, porque precisa de muita abstração, ou precisa de um conhecimento prévio da filosofia, porque, né, o João da Cruz trabalha ali com pressupostos filosóficos, aristotélicos, platônicos, nada disso, né? Antes de nós identificarmos todos esses elementos que obviamente estão presentes na obra de São João da Cruz, precisamos considerá-lo, antes de tudo, como alguém que viu, ouviu, experimentou, viveu uma experiência concreta com Deus. E que por isso mesmo se tornou testemunha dessa experiência. O que São João da Cruz nos fala não são lições de antropologia teológica,
não são lições de teologia dogmática, moral ou mesmo espiritual. O que São João da Cruz nos transmite, nos deixa como legado, e esse legado tem um poder de autoridade reconhecido pela Igreja, já que ele foi outorgado como doutor da Igreja em 1926. Próximo ano comemoraremos o primeiro centenário desse reconhecimento. Ele nos fala como alguém que viveu, que experimentou, e que por isso mesmo suas palavras têm aquela autoridade, tem aquele traço de verdade que nós não podemos negar. Então, é a partir dessa perspectiva que nós devemos continuar nos aproximando de São João da Cruz, de alguém que está abrindo o coração para nós e nos falando da sua própria aventura de amor com Deus. A aventura essa que, né, se materializa, se concretiza por meio de um ensinamento que nos alcança a todos, porque no fim das contas, esse dinamismo da aventura com Deus é um dinamismo que faz parte de uma pedagogia divina que se replica em todos, em todas as pessoas que querem buscar a Deus, em todas as pessoas que desejam ser amigos fortes de Deus. O que não quer dizer, né, que a experiência e a vivência de São João da Cruz deve acontecer da mesma forma na minha experiência de vida. Não, porque eu não sou João da Cruz. Nunca fui e nunca serei, por mais orações que eu faça. Por mais que, de alguma maneira, eu leia muito São João da Cruz e me identifique com todas as suas, eu decore todas as palavras das obras completas, na ordem, na sequência. Eu não vou me tornar um outro São João da Cruz. A identidade não é compartilhada. Nós somos únicos, e além de únicos, irrepetíveis. E o nosso caminho com Deus, a nossa aventura com Deus, tem esse traço de irrepetibilidade. Não se repete. É único. Mas, ao mesmo tempo, existe uma sintaxe, uma organização da vida espiritual que é comum a todas as pessoas. E é isso que São João da Cruz nos apresenta nos seus escritos. Por isso que ele demora longamente em falar no livro Subida do Monte Carmelo e Noite Escura do quê? Da vida teologal. De uma vida que vai se conformando com a vida que Deus deseja que vivamos a partir do exercício da fé, da esperança e da caridade. E o exercício das virtudes teologais vai purificando a nossa vida. O que é essa purificação? É essa acomodação. A nossa vida vai se acomodando com o Evangelho, com a vida que Deus quer que vivamos. Nós vamos nos conformando. Primeiro vamos nos conformando para nos acomodar a esta vida. E claro que essa acomodação não diz respeito ao comodismo de ficar sem fazer nada. Não é isso que eu quero dizer. Mas a ideia de
de encaixe. E sem isso não é possível progredir na vida espiritual. Sem o exercício da fé, da esperança e da caridade, como mecanismo de purificação, de ordenação do ser humano, de educação daquilo que nós somos, daquilo que nos constitui, que o santo chama de apetites, das nossas potências, nós não vamos nunca chegar à santidade se não passarmos por esse caminho, que São João da Cruz chama de noite escura, mas que nós já sabemos que essa, esse movimento de identificação com a vida que Deus pretende que vivamos a partir do exercício contínuo das virtudes teologais. Isso é a noite escura. E sem noite escura não há santidade. São João da Cruz viveu uma noite escura muito específica, que estava de acordo com a sua história de vida, passou por experiências que eu não passei, conviveu com pessoas com quem eu não convivi, teve que dar uma resposta concreta às situações do seu cotidiano, no qual eu não estava inserido, porque estamos distante pelo menos 4 séculos. Eu não vivi o tempo de São João da Cruz, eu não vivi a vida de São João da Cruz. Então, a noite escura de São João da Cruz foi uma, a minha é outra. Mas sem noite escura, não é possível chegar à santidade. Entende? Como que existem elementos que são necessários a todos os peregrinos da fé, a todos aqueles que desejam ver a face de Deus, mas que passando por esse mesmo caminho, cada um vai vivendo este caminho a partir da sua história pessoal. E isso se aplica a tudo que São João da Cruz nos transmite, nos ensina. A vida teologal, as purificações da noite, as manifestações da presença de Deus, que na minha vida pode ser de uma forma, na sua pode ser de outra, na de São João da Cruz foi outra, na de Santa Teresa foi outra. Ao crescimento nas virtudes, a missão que Deus chama a cada um. Deus chama Santa Teresa para uma missão muito específica, São João da Cruz Deus chama para outra missão. A mim, Deus me chama para uma missão bastante específica. A você, outra. Estados de vidas diferentes, missões diferentes, mas o mesmo caminho. O caminho que deve terminar em Deus. E como esse caminho termina em Deus? Com o matrimônio, com a união, que também é muito particular. O matrimônio de Santa Teresa foi de uma maneira, de São João da Cruz foi outra, Teresinha foi outra, e de cada um de nós será de uma maneira muito pessoal, muito nossa, com a nossa cara, com aquilo que vamos construindo com Deus em parceria, no tempo que cada um de nós precisar, porque isso também é importante.
São João da Cruz diz que Deus trabalha em nós com ordem, suavidade e ao passo de cada um. Importante entendemos que nessa trajetória muito única, pessoal, que trilhamos com Deus, Ele vai também respeitando o nosso passo, a velocidade com a qual nós caminhamos nessa estrada. Alguns de nós, por uma questão de vivência, de criação, já nascemos inseridos no ambiente religioso, abertos às experiências espirituais, dóceis ao toque de Deus. Outros não. Outros precisam cair do cavalo, como São Paulo. Uhum. Outros precisam ter experiências muito diferentes, de até mesmo descrença, como Santa Edith Stein, por exemplo, para, enfim, chegar à verdade. Outros precisam de várias etapas de conversão, como Santa Teresa, inclusive ela mesma diz que queria ser como os grandes santos que só se converteram uma vez e pronto. São Paulo que caiu uma vez e pronto. Santo Agostinho que se converteu uma vez e pronto. E Santa Teresa não. Santa Teresa, ela mesma fala que ela tem que cai, levanta e levanta mal porque torna a cair. E é com ela que eu me identifico, inclusive. Quantas vezes precisamos nos levantar e dependendo daquela a gente levanta tão mal que não dá 3 passos já está caindo de novo. É o passo de cada um. Uma hora a gente vai tornar firme essas pernas para não cair mais. Ou a gente vai conseguindo driblar as pedras no meio do caminho, como fala o famoso poema de Drummond. E como é bonito ver que os nossos místicos, mesmo sendo pessoas tão excêntricas, extraordinárias, foram pessoas que viveram concretamente a sua humanidade. Eu, pelo menos, vejo isso muito claramente em Santa Teresa. Uma humanidade que não foi sufocada, suplantada pela mística. Uma mulher que teve dons, inclusive extraordinários, experiências do campo do sobrenatural, do visivelmente sobrenatural, mas que ao mesmo tempo era de uma humanidade que nós não podemos negar. São João da Cruz, idem, um homem extraordinário, sensibilíssimo, afável, aberto às moções de Deus, inspirado por Deus, mas em nenhum momento desconectado do seu mundo, indiferente às necessidades dos seus pares. Muito pelo contrário, é uma pessoa incansável. Depois que ele conseguiu fugir do cárcere de Toledo, ele teria o direito
de exigir um ano sabático. Não quero fazer nada. Quero curar as minhas feridas, quero descansar, quero escrever os meus textos, então me deixa quieto pelo menos no momento. E não foi isso que aconteceu. Um homem incansável, totalmente entregue ao serviço da ordem, ajudou Santa Teresa nas fundações, foi superior de convento, foi vigário, ou seja, né, visitava os conventos em nome do provincial. São João da Cruz, inclusive, foi pedreiro, levantou o convento. Para quem não sabe, o convento de Segóvia, que também fica em Castela, onde atualmente estão repousando os restos mortais de São João da Cruz, aquele convento tem o suor de São João da Cruz, o suor físico. Ele ajudou a construir. Então, uma mística que não se esconde ou não se aproveita da desculpa de estar embevecido. Ai, agora não, espera um pouquinho que agora eu estou em êxtase. São João da Cruz não tinha esse bolso do místico que ele usava quando lhe era conveniente, para fugir talvez de algumas obrigações. Era o homem para os homens. E nós precisamos enxergar neste homem São João da Cruz. São João da Cruz, quando era criança, nós vimos no nosso primeiro módulo, passou por penúria, passou momentos de muita dificuldade. O irmão do meio morreu de inanição, morreu de fome, desnutrido. A seca assolou aquele povo. O pai de São João da Cruz também não viveu muitos anos. Restaram Catalina, uma viúva pobre, miserável, Francisco, o filho mais velho, e João, o mais novo. Não tinham muitas vezes o que comer, não tinham onde dormir. Pensei que a casa própria, minha casa, minha vida, era algo comum para os pobres miseráveis do século XVI da Europa, da Espanha, de modo mais específico. São João da Cruz teve que morar na rua, teve que passar fome. Já pensaram nisso? Já pensaram que São João da Cruz foi um morador de rua? Uma pessoa em situação de rua? Quando criança, adolescente? Criança, adolescente não, criança, com certeza. Que não sabia, que a mãe não sabia o que ia ofertar para os seus filhos no dia seguinte. Hoje, quando nós nos deparamos com situações semelhantes, os pobres de hoje, pessoas em situação de rua hoje, no nosso país, crianças mendigando, será que nós conseguimos enxergar nessas crianças um futuro doutor da igreja?
Onde está a nossa atenção aos mais necessitados? João da Cruz foi um deles. E hoje, um grande doutor. Catalina teve que secar as canelas, percorrendo mais de 1.000 quilômetros, aproximadamente 1.000 quilômetros, a pé, para conseguir que os familiares distantes do seu falecido marido, algum deles, pudesse lhe estender a mão, adotar pelo menos um de seus filhos, para que esse filho adotado tivesse pelo menos o que comer todos os dias. Essa foi a realidade da, da família de São João da Cruz, que não é muito distante da realidade de muitas famílias hoje em dia, sobretudo no nosso contexto, no nosso país. Então, identificar esses elementos concretos do homem concreto de São João da Cruz nos ajuda a entender que a graça de Deus, ela acontece no ser humano da maneira como ele se encontra. Deus não espera que a gente se torne santo para que ele nos santifique. Deus nos santifica partindo do pressuposto que nós não somos santos, que nós não somos perfeitos, que nós não estamos deitados de pernas para o ar, só esperando que ele chegue e com um toque de mágica, com sua varinha de condão, nos santifique, nos santifique. E a gente, de um dia para o outro, se torna santo, cheio de fenômenos extraordinários e êxtases, e pronto. Pronto, estamos prontos. Não é por aí que vai a santidade. Não a santidade que Jesus nos ensina. Porque isso também é fundamental pensar e considerar que o caminho que Jesus nos apresenta no seu Evangelho não é um caminho de pernas para o ar. Quem acha que os ensinamentos de São João da Cruz são muito duros, muito exigentes, muito severo, muito exagerado, está lendo meio errado o Evangelho. Os ensinamentos de São João da Cruz não são mais rigorosos que os ensinamentos do Evangelho. Quem acha isso de São João da Cruz e considera como ponto negativo, está pulando as passagens do Evangelho que Jesus diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, que quem quiser segui-lo tome sua cruz e siga, que quem pegar o arado e olhar para trás não é digno de Jesus, que quem quer enterrar os seus familiares e depois seguir a Cristo, melhor que nem vá. Está pulando esses trechos da Bíblia. Quem se deparou com uma pessoa passando fome e não deu de comer, que estava triste e não consolou, que estava preso, não foi visitar, negou tudo isso a Jesus. No último dia, como bem nos recorda
esse evangelho do início do tempo do advento, tempo este que nós estamos vivendo. No último dia, o Filho do Homem vai dizer: afaste-te de mim, não te conheço. Sabe aquele miserável? Pois é, era eu. Sabe aquele presidiário? Ah, era eu. Sabe aquele enfermo? Era eu. Afasta-te de mim. Muitas vezes a gente vai relativizando ou vai tornando o evangelho, né, conforme o nosso bel prazer, pensando textos e, né, vivendo a nossa utopia religiosa, né, numa vida espiritual totalmente desencarnada do concreto, que não dialoga com as necessidades atuais. E nós somos, assim, tentados a enxergar nos santos essa personalidade de pessoas completamente desconectadas das necessidades atuais. Ou pessoas que em nenhum momento da vida passou por dificuldade. E se passou, foram só dificuldades espirituais, místicas. E não. Se a gente olhar para a vida de Santa Teresa, a gente vai ver quantas dificuldades econômicas Santa Teresa teve que passar para fazer cumprir a vontade de Deus, que era as fundações. Não foram só dificuldades espirituais, de não ter encontrado um diretor espiritual que entendesse, né, os seus dramas espirituais. E isso também. Mas depois, em determinado momento da sua vida, Santa Teresa tinha que se preocupar como é que ela ia chegar numa casa de madrugada, ajeitar todo o prédio, para no dia seguinte começar iniciar o dia com a missa e ser inaugurado o convento. Era uma preocupação que Santa Teresa tinha. Como é que ela ia sustentar um convento sem renda, sem dinheiro? Era uma preocupação que Santa Teresa tinha. Uma preocupação que ela depositava nas mãos da providência. Mas ela não ficava esperando de braços cruzados. Ela tinha que saber negociar. Tem uma anedota muito interessante que, inclusive, aparece no filme de Santa Teresa, muito engraçado. Não sei até que ponto isso foi real, né, um acontecimento concreto, mas poderia ter acontecido. Se não foi, poderia ter acontecido. Santa Teresa estava no locutório, estava costurando e, ao mesmo tempo, atendendo um grande fidalgo, né, uma pessoa importante da sociedade, falando lá as suas questões, trazendo lá as suas preocupações banais, e Santa Teresa, ó, fiando, fiando. E ele ficou incomodado com isso. Puxa vida, eu estou falando contigo, eu tô- eu estou aqui conversando, tentando estabelecer um diálogo com você e você não está me dando atenção? E ela, não, não estou ouvindo, não se preocupe, estou ouvindo, costurando e ouvindo. E ela disse, eu não posso parar, porque, enfim, o tempo que eu tenho é esse e tempo é dinheiro, tempo é ouro, tempo custa muito. Se eu parar de fazer o que eu tenho que fazer e lhe dedicar toda a atenção, esse tempo que eu poderia estar fazendo alguma coisa em prol da minha comunidade, né, vai ser um tempo que eu não vou conseguir restituir depois. E esse homem diz: quanto custa o seu tempo?
E Santa Teresa dá um valor, sei lá, uma moeda de ouro. Pronto. Pois eu pago. E Santa Teresa aceita. E ela fica feliz da vida. Pronto. Agora sim, sou toda sua. Então, toda a atenção é é direcionada a você. Pagou. Não tem problema. Coisas concretas da vida. Coisas concretas. E Santa Teresa tinha que negociar com um, com outro. Problemas com a junta, né? Com a, sei lá, a prefeitura. Problemas de ordem religiosa. A permissão do bispo. Se a gente for ler Fundações e as cartas de Santa Teresa, a gente vai ver muito concretamente uma espiritualidade do cotidiano, uma espiritualidade que vai acontecendo, olha, entre os minutos das horas que passam. E a cada momento Santa Teresa estava em união com Deus, mas uma união com Deus que não lhe paralisava. Da mesma forma São João da Cruz. Da mesma forma qualquer santo que trilha um caminho de santidade verdadeiro, autêntico. Obviamente, tendo os momentos fortes com Deus, de oração profunda, de parar, mas a oração que, olha, que penetra a vida. Está na presença de Deus constantemente. Esse é o grande ensinamento que os místicos nos dão. E que São João da Cruz, mais do que nunca, hoje, depois de ter passado 300 anos da sua canonização, nos chama a atenção. Uma vida de santidade. É quando a oração penetra no ordinário. É quando o extraordinário de Deus, que é a sua presença, que é a sua companhia, que é a sua vida na nossa, penetra na nossa existência, sem deixarmos de ser o que somos, sem deixarmos de fazer o que precisamos fazer, sem deixarmos de trabalhar, de estudar, de nos relacionar. Uma pessoa que precisa deixar de estudar, de trabalhar, de se relacionar para ser santa, não entendeu o que é a santidade. Ou nega que a santidade é para os leigos, para os seculares, que recai naquela falácia de que a santidade é só para os religiosos e os clérigos. Isso já foi superado, graças a Deus. Isso já foi superado, inclusive com exemplos concretos. Carlo Acutis, um adolescente que estudava. E não só que estudava, mas que tinha aí uma vida social muito fecunda. Tinha seus colegas, tinha seus familiares, usava a internet, tinha um computador. São Luís Santa Zélia, que, né, na fecundidade da vida matrimonial se santificaram um ao outro, um com o outro, como casal. Ele queria ser padre, ela queria ser freira, nenhum dos dois conseguiu, e não foi por causa disso que deixaram de ser santos. Trabalhavam muito,
Zélia era uma empresária. Luiz, inclusive, trabalhava para a Zélia, sabia? Tinha né, o seu ponto de relojoeiro, mas quando percebeu que o trabalho de Zélia enquanto empresária, né, do ponto de Alençon, da renda, estava sendo fecundo, promissor, ele se colocou à disposição para ajudar a sua esposa. Interessante isso. Um exemplo que desloca um pouco o nosso pensamento, né, machista de que não, jamais o homem vai seguir a carreira da sua esposa. Só Luiz foi, sem nenhum problema. Sem ter medo de deixar de ser homem. Seguiu, trabalho honesto, ajudou sua esposa. Na ausência da sua esposa, foi o pai e a mãe de suas filhas. Um exemplo muito concreto de uma santidade que se materializa na vida pessoal de cada um, na vida que se desenvolve no tempo, dia após dia, e que nós não podemos prever. Luiz não podia prever a morte da sua esposa. Teve que aceitar esse acontecimento. Teve que se conformar a esse acontecimento. E teve que ser santo assim. Pronto. Acabou-se. São João da Cruz também nos ensina esse caminho. Aliás, todos os santos. Se nós não fizermos essa leitura dos santos, novamente estamos lendo errado. Estamos tendo impressões que não vão nos ajudar na nossa vida espiritual. A gente fica como né, aquelas pessoas que admiram muito os grandes santos, mas que não se identificam com eles, porque sempre os veem num pedestal muito alto, inacessível. Ora, se nem Cristo é inacessível. Se o Filho de Deus se fez homem para ser acessado, por que é que nós colocamos os santos nesse pedestal? Por que é que nós consideramos apenas santidade esses aspectos do extraordinário, do sobrenatural, que no fim das contas são acidentais, secundários e que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam? Há quem diga Santa Teresa, que preferia que Deus não lhe desse nenhum dom extraordinário. Fugia deles. Fugia deles. Bom, que São João da Cruz, com a sua história de vida, com os seus ensinamentos, possa nos ajudar no caminho da santidade, nos ajudar a ver que é possível ser santo. Não só possível, mas cada vez mais necessário que nós internalizemos a santidade como um propósito de vida. Todos nós somos vocacionados à santidade. Todos nós somos místicos em potencial. Uma vez batizados, místicos. E não esperemos que a vida mística seja uma vida recheada
de fenômenos extraordinários. A vida mística é uma vida de amizade com Deus. E se essa não for a nossa ambição, se esse não for o nosso desejo mais profundo, sermos amigos fortes de Deus, o que é que nós estamos fazendo na igreja? Pelo amor de Deus, me responda. O que é? O que é que nós estamos buscando? Com tanta oração, com tanta reza, com tanto véu, com tanta liturgia, com tanta corrente, com tanta texto, com tanto rosário, com tanta Eucaristia, o que é que nós estamos buscando, se não for isso? A quem nós estamos querendo satisfazer? Com tantas práticas religiosas, que no fim das contas são vagas, porque a gente não quer lá muita coisa com Deus. A gente não quer uma vida de santidade concreta. Só meia boca tá bom. Uma vida medíocre. Não. O morno Deus vomita da boca. O medíocre não chegará à santidade. Por isso que ao mesmo tempo que a gente vai lendo São João da Cruz, que nos ensina o caminho possível de santidade, nós não podemos relativizar esse caminho possível, como se fosse um caminho fácil, um caminho mediano. Ah, se eu chegar pelo menos no meio do monte já tá bom. Ou tudo ou nada. E para chegar ao tudo, ir pelo caminho do nada, que é o ensinamento mais concreto do Santo Padre. O nada de negar a si mesmo, de negar tudo aquilo que a gente vai carregando na mochila nessa subida, como falei em outra aula. Na vida espiritual é o alpinista que vai subindo. E quanto mais alto, mais exigente é o próximo passo. Mais cansativo é levantar a perna. A gente precisa, ó, se desprender. Tira essa garrafa de 2 litros da mochila, tá pesando demais. Tira esse drone da mochila, tá pesando demais. Tira aí esse cobertor, não vai precisar dormir. Tira esse cobertor, deixa a mochila mais leve. Tira a mochila. Chega uma hora que você vai precisar tirar a mochila. É. Vai sem nada. Tira essa roupa pesada. Vai nu. E quando te faltar coragem, nega a falta da coragem, vai, nega a si mesmo. Porque o mais importante é chegar lá. E como fala Santa Teresa, não importa como você vai chegar. Murmure quem murmurar, ainda que o mundo venha abaixo. Quer chegue ou quer morra no caminho. Não pare de caminhar. Não pare de caminhar. Só aquele que não reconhece o valor daquilo que busca é que para no meio do caminho. Aquele que sabe o que está buscando e sabe o valor daquilo que está buscando, não para, porque parar já é retroceder. Caminha, avança. Muitas vezes cansado, muitas vezes exausto, mas não para. Pode até desacelerar, mas não para. Muitas vezes nós precisamos, né, sempre resgatar
aquilo que nos tirou da nossa inércia, do nosso estado de morte parado, no qual muitas vezes nós ficamos por muito tempo. Por que que eu estou caminhando? Em direção a quem? É o amor, né? Esse desejo, esse eros que nos coloca em caminho, esse desejo de nos unir àquilo que nós estamos procurando e que um dia nós valorizamos como algo fundamental, pelo qual vale a pena oferecer a vida, pelo qual vale a pena subir esse monte tão íngreme. Às vezes a gente esquece daquilo que nos tira do nosso comodismo. É preciso sempre recordar. É preciso sempre voltar e fazer esse exercício de autoconhecimento. Conhecimento nosso e conhecimento daquilo que nós estamos buscando. Refrescar a memória, o primeiro amor, o primeiro chamado, a primeira ferida, para fortalecer os nossos passos, animar as nossas pretensões, renovar as nossas motivações e continuar, e continuar. Esse é o caminho de subidas e descidas, conquistas e algumas derrotas, ausências e presenças, alegrias e lágrimas. Esse é o caminho da vida humana, esse é o caminho da vida espiritual também. E que bom que nós temos ao nosso lado pessoas que passaram por isso e que nos dão um mapa para a gente caminhar. Que bom que Deus suscitou na nossa história, na história deste mundo, São João da Cruz, que é esse guia que nos oferece um mapa muito concreto, com orientações, contraindicações, conselhos, exortações, dicas, tem tudo. Se nós lermos com atenção São João da Cruz, nós vamos encontrar tudo que nós precisamos para trilhar o bom caminho. E que bom que nós temos São João da Cruz há 300 anos. Que bom que nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais este santo ao longo desses 4 meses. E que bom que no próximo ano nós temos aí um duplo motivo para sempre voltarmos a São João da Cruz. 300 anos da sua canonização, 100 anos do seu doutoramento. Obviamente, nós não precisamos desses motivos para conhecer melhor São João da Cruz. O que quer dizer que poderemos continuar conhecendo São João da Cruz em 2027, em que a gente não vai comemorar nada disso. Em 2028, 2029, 2030 e por aí vai. Temos o resto da vida toda para continuarmos sendo discípulos de São João da Cruz. Por isso, aqui gostaria de encerrar oficialmente esse curso, que ele tenha sido um momento de despertar no nosso coração para conhecer melhor o Santo Padre João da Cruz, para darmos uma chance, então, desconhecido e muitas vezes incompreendido, é, que ele mesmo possa nos ensinar a partir dos seus escritos,
como ele é dócil, como ele é acessível, como ele é carinhoso, como ele é paciente e como o seu legado pode nos ajudar tanto a encurtar esse caminho de chegarmos à união com Deus. Vou habilitar os nossos microfones. Não sei se tem alguém aqui que gostaria de falar, perguntar, se expressar. Podem ficar à vontade. Oi, Arthur. Olá, tudo bem? Sou a Valéria, tudo bem? Aqui da comunidade São João da Cruz de Brasília. Pois não. Eu tive o prazer de conhecê-lo num dos congressos. Oi. Pois é, e assim, eu agradeço muito a você por esse curso, esse momento, né? Que a gente pode estar juntos, podemos desfrutar dessas aulas tão maravilhosas, profundas, reflexivas. E assim foi maravilhoso, viu? E agradeço muito, que Deus lhe pague, lhe abençoe, lhe Amém. proteja, você e sua família. E Amém. assim, você não deixa de ser um grande exemplo para a gente, que é a milita secular, nessa questão do estudo, da busca, do amor que você demonstra pelo Carmelo e assim pelos nossos santos, né? Então que Deus lhe pague, viu? Aí Amém. de Fortaleza, né? Sim. Eu tenho uns tios que eu nasci aqui em Brasília, mas tenho minha descendência toda nordestina. E eu Olha vendo essa aí. sua janela aí, Ah, eu me recordo da minha infância, porque Fortaleza parece que todas as casas são com essas janelas. é, Que é fresquinha, refresca, né? tem que ter, senão a gente não E aguenta o calor, essa definitivamente. janela é a cara de Fortaleza. E eu passei muito assim a minha infância, muito tempo aí, né, na casa de tios, de Sim. primos, e assim eu vejo, eu falo, meu Deus, É a memória da infância, a memória afetiva. nossa, desde o primeiro dia que eu vejo essa janela, eu falo, meu Deus, janela de Fortaleza. Que Deus lhe pague, viu? Que a Amém, gente minha possa irmã. se reencontrar um dia aí nesses congressos. Amém. Muito Conto com as obrigada, suas viu? orações. Amém. Eu Isso. que agradeço. Deus te pague. Amém. Tchau. Tchau. Muito bem. Obrigado também àqueles que se expressaram pelo chat, Terezinha, Cláudia. Vocês vão continuar tendo acesso a essas aulas por mais 6 meses. Então, até junho, finalzinho de junho, ainda poderão voltar aos vídeos, poderão naturalmente entrar em contato comigo no momento para trocar ideias, figurinhas, né, reflexões. E a gente vai amadurecendo, né, alguns pontos que aqui foram apenas sugeridos, consertando alguns erros também. A gente está sempre aprendendo. Então, continuo me colocando à disposição pós-curso para manter essa interlocução com vocês, né? Seja por meio dos vídeos, né? Ou também pelo WhatsApp e por aí vai. Pois vamos pedir a benção à Virgem Maria, para que ela possa nos conduzir ao longo dessa semana, a semana que nós vamos comemorar, vivenciar liturgicamente, né, e também espiritualmente o nascimento de Jesus. São João da Cruz, que era um apaixonado pelo mistério da encarnação, do nascimento, né? Haja visto que um dos seus grandes poemas retratam justamente o nascimento, né, a encarnação, o nascimento de Jesus, os romances trinitários e cristológicos. Ele possa nos ajudar a contemplar e a viver da melhor maneira
esse grande mistério do amor de Deus, que é o nascimento do seu Filho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom descanso a todos.